Mas vamos lá. A princípio, nada chamou a minha atenção. Ela não usa nenhum medicamento, né? Enfim, passou nessa peneira inicial. Vamos para a avaliação laboratorial. Aí vem a pergunta. Devo dosar testosterona para essa mulher com disfunção sexual, com queixa de disfunção sexual, Eric? Não, né? Bem direto. Não. Não existe indicação de se dosar testosterona sérica para mulheres com queixa na esfera sexual, certo? São vários motivos para isso. Primeiro deles é a alimentação laboratorial. Né? Nós não temos um ponto de corte mínimo definido a partir do qual eu vou chamar essa condição de insuficiência androgênica. Na verdade, essa condição de insuficiência androgênica não existe. Né? Não existe esse diagnóstico de baixa produção de andrógeno pela mulher. Já é baixo por natureza. Sim. E mesmo, mas o laboratório, minha paciente fez e tinha lá, limite inferior. Você vai ver de tanto a tanto. Aquele limite inferior, ele não é confiável. Né? Os testes laboratoriais para dosar testosterona, eles foram desenvolvidos para dosar testosterona no homem, certo? Então, a gente usa na mulher com mais confiabilidade naquelas em que eu estou buscando hiperandrogenismo. Então, a dosagem de testosterona na mulher só serve para avaliar se tem excesso de andrógeno. Então, se clinicamente eu estou desconfiado de hiperandrogenismo, eu vou dosar testosterona, certo? Para questão de hipoandrogenismo, não existe essa condição, né? Então, não tem como avaliá-la laboratorialmente. Então, o primeiro problema é encontrar um valor mínimo normal para a mulher pelas técnicas laboratoriais que a gente tem, que existem nos laboratórios atualmente. Não tem como. Mas tem outras questões também, certo? Que faz a gente entender por que não faz sentido. Uma delas é se a gente vai para a fisiologia, né? A gente sabe que na mulher, parte dos andrógenos, na verdade a maior parte dos andrógenos é produzido nos tecidos periféricos. Né? Então chega lá a androstenediona, sulfato de ideia, que foi produzido no córtex adrenal, chega nos tecidos periféricos e lá será transformado em testosterona. Eu não tenho como dosar essa testosterona formada em tecidos periféricos, porque ali é uma ação parácrina, local, certo? Quando eu doso testosterona, eu estou dosando a testosterona de origem endócrina, aquela que é produzida pelos ovários e pelo córtex adrenal, que foi levada pela circulação até que foi para a circulação. Isso aí corresponde, juntando 25% do ovário, 25% do córtex adrenal dá 50%. Os outros 50% é tecido periférico. Então, aquela dosagem ela não reflete exatamente quanto testosterona está agindo nos tecidos dessa mulher. E o outro problema é que nenhum estudo até hoje conseguiu correlacionar nível de testosterona com disfunção sexual. Então eu posso ter uma mulher com disfunção sexual e teria níveis, entre aspas, normais, e mulheres com níveis, entre aspas, baixos e que não tem nenhuma queixa da esfera sexual. Então não existe essa relação determinada. Quanto menor o nível de testosterona, maior a queixa na esfera sexual dessa mulher. Então, dosar testosterona numa mulher que tem queixas da esfera sexual não faz sentido e não é recomendado. Vai fazer você muito mais errar do que acertar. Tanto certo? Que não faz parte do diagnóstico dosar testosterona. Nível baixo de testosterona não é um critério, né? Assim, não se dosa. Eu acho que, porque às vezes eu entendo muitas vezes o colega que fica angustiado, que a paciente chega lá e diz, eu quero dosar minha testosterona. E você às vezes se senta, ela quer, eu vou dosar. Eu acho que é muito mais fácil você explicar para ela no início porque não faz sentido e já não dosar, do que você dosar, vir, entre aspas, baixa, e agora você tem que explicar e convencê-la. Porque a partir do momento que ela vê um número ali que para ela, que ela tá olhando, tá baixo, ela acreditar em você vai ser mais difícil. E um grande problema é que a gente já atende pacientes que nem fomos nós que pedimos, né? A paciente já vem porque alguém dosou uma testosterona, disse que era importante, que estava baixa. Eu recebi alguns exames recentes que eu achei isso bem interessante. O laboratório não coloca mais ponto de corte, limite inferior para testosterona na mulher, só um limite superior, a partir do qual a gente diria que é excesso. Mas isso já ajuda muito, porque a paciente não vai bater o olho e falar, tá deficiente. Isso. E aí reforça nosso discurso. Depende do laboratório. Depende do laboratório, sim. É um laboratório famoso aqui de Recife, mas isso ajuda o nosso discurso de dizer, olha, essa dosagem só serve para avaliar excesso. Isso. De preferência é que as testosteronas sejam dosadas em laboratórios assim, que já tem essa prática. Né? Porque, primeiro, você só vai dosar em quem tem excesso. Se tiver excesso, ok, tem excesso. Se não tiver, não vai... Essa mulher não vai ter esse questionamento.
né? Então, para dar o diagnóstico de uma desordem do desejo sexual hipoativo, eu não necessito da avaliação laboratorial da testosterona. Não. E eu necessito de quê, Luciana? Existe uma padronização de um questionário, né? Esse questionário é facilmente encontrado, então se você jogar lá no Google, em qualquer plataforma, transtorno do desejo sexual hipoativo questionário, vai aparecer lá as perguntinhas para você. Então, o questionário ele consta de 5 questões, 5 perguntas, sendo que a quinta tem vários subitens. Os 4 primeiros vão lhe dar a ideia de que existe realmente uma alteração de desejo sexual e que aquilo ali está gerando uma consequência na vida da paciente. E a quinta questão é afastar secundarismos, né? Avaliar as causas possíveis além de um transtorno idiopático primário, né? Então a gente está aqui para vocês verem o quadrinho, ele bota lá. Como era resumidamente, né? As 4 primeiras era seu interesse sexual, sua atividade sexual anteriormente era boa, era melhor, existia uma condição que você classificava como satisfatória. Então entra aí um aspecto comparativo, né? Isso antes com agora. Em algum momento você estava satisfeita com sua questão sexual? Então pronto, essa é a primeira questão, né? Então sim, estava satisfeita. Aí a segunda questão, sua função sexual piorou? Então assim, era boa, piorou. Parece que você está repetindo, mas não está repetindo, né? Assim, é a mesma resposta, né? Então você tem que responder de novo, sim. A terceira questão se ela se incomoda, né? Que aí você vai, para você dizer que tem um transtorno, tem que ter que isso tá de alguma forma incomodando. Então você se incomoda com isso e a quarta se você quer tratar isso, né? Então assim, você precisaria responder sim essas 4 questões. E aí é importante lembrar que tem mulheres que é diminuído o desejo, tudo, mas isso não é um problema para elas. Isso não é uma questão, elas não querem tratar isso, você não vai empurrar um tratamento goela abaixo. Então, e aí eu acho que cabe uma certa pausa na anamnese, na conversa com a paciente, também para estabelecer um pouquinho com ela isso, né? Assim, isso realmente veio como uma demanda espontânea da paciente, às vezes diante do cenário que a gente está hoje, desse excesso de exames, de repente alguém dosou, viu que estava baixo e questionou ativamente isso. Baixo entre aspas. Exato, assim, né? Sim. Aquele exemplo que a gente estava dando, né? Então, assim, se isso partiu, às vezes, erroneamente de algum colega que viu ali exames em excesso e foi perguntar, se não tinha nenhuma referência em relação a isso, de repente, até diante dessa dificuldade que, graças a Deus, tem melhorado da mulher de conversar sobre o assunto, às vezes ela não sabe se o padrão dela tá bom, se tá ruim, como é que pra ela pode ser ok. Exato. E ela vai estar muito mais preocupada com o exame que disseram a ela que tava baixo, que tem alguma doença, do que com a sua função sexual. Não, mas cabe uma conversa mínima, e eu acho que a gente tem que ter um mínimo de tempinho ali para conversar sobre isso, né? A paciente tem que se sentir confortável em relação a isso. O quinto dos secundarismos, então essas 4, responder sim às 4, se a paciente está com a queixa, ela provavelmente vai responder sim a essas 4 questões. Né? Mas se responder a uma das 4, pelo menos um não, já não é transtorno, desejo sexual hipoativo, afastou. Mas se for sim, aí vai para a quinta pergunta. Aí o quinto tem a lista aqui gigante, né? Se você responder qual desses fatores abaixo pode ter interferido, você acha que pode ter interferido com essa condição que você está se queixando. Certo. Aí, letra A, cirurgia, depressão, lesões ou outras condições médicas. Letra B, medicamento, drogas ou álcool. Letra C, gravidez, parto, sintomas de menopausa. Letra D, outros problemas sexuais que você pode estar tendo. Por exemplo, excitação diminuída, dispareunia, né? Anorgasmia. Problemas sexuais de seu parceiro, seja um problema com o homem, né? Ou com o parceiro ou parceira, né? Também vai cair no mesmo cenário. Insatisfação com seu relacionamento, se você teve alguma briga, algum contratempo, outra coisa não da esfera sexual. Estresse ou fadiga. Aí, assim, teoricamente, para ela dizer que tem a forma generalizada, né? Ele tem que responder não para todos, né? Assim, afastou, não estou passando por nada disso, e tô com alteração sexual. Se ela responder sim para alguma dessas questões, isso, de certa forma, é um guia de anamnese para você pesquisar essas outras causas. Tudo que você disse aí, a gente já tinha falado na parte de anamnese, que a gente ia perguntar. E aí, se ela responde sim, talvez ela até tenha um transtorno, né? Mas assim, eu tenho algo concreto com o qual eu vou trabalhar,
né? E eu não vou pensar num tratamento específico pro transtorno do desejo sexual hipoativo. Eu vou tentar, se possível, resolver aquele problema. Se eu resolver aquele problema e o transtorno continua, né? Ou eu não conseguir resolver aquele problema, aí eu posso tentar algo específico que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Mas aí é assim, e até serve de guia e traz a paciente para ela realmente refletir o que é que pode ser causa, né? Se isso aqui pode ser uma causa, então talvez... Inclusive refletir no próprio relacionamento. Isso. Que às vezes é a causa que eu já tive uma paciente que foi, e eu tentando descobrir o que era, no final, quando ela volta na consulta, resolvi meu problema. Me separei, tô com o namorado e o namorado novo e ela não tinha mais problemas. Então, assim, às vezes isso não tem como a gente resolver. E isso já não é a gente que vai resolver. Não estamos incentivando as separações, por favor. Mas isso que às vezes cabe uma consulta. Como você disse, essa consulta, essa conversa pode fazer aquela mulher refletir sobre o seu próprio vida, sobre relacionamento. De repente chamar o casal para conversar todo mundo junto, se tem essa abertura ou não. De repente, se o parceiro, parceira não tem abertura para conversar sobre isso, então, assim, tá causando um problema pro outro. Ele não tá preocupado o suficiente para querer tentar ajudar. Eu costumo dizer, se procurar, acha. Assim, se a gente fizer uma anamnese direito, a gente vai achar ali coisas que a gente pode tentar, algumas como relacionamento a gente não tem como interferir, mas muita coisa que a gente pode tentar ajudar, como os próprios sintomas menopausais, em que a gente vai primeiro oferecer uma terapia hormonal da menopausa, uma terapia estrogênica com ou sem progestógeno, dependendo se tem ou não útero, e muitas vezes essa mulher, ao melhorar os sintomas menopausais, vai melhorar da libido e pronto, acabou, você não precisa mais pensar em fazer outra coisa.